isso, né? E Deus é bom. Provérbios capítulo 19, vamos falar da palavra. Eu agradeço a Deus por todos vocês. Eu sei que Deus tem cuidado de todos vocês. E haverá respostas. Essa aqui é a caixinha que as ofertas específicas, os propósitos são feitos. Faz parte da minha vida de oração. Lá em casa. Aqui está os envelopes dos irmãos. Está os propósitos dos irmãos. Está os sonhos, os atos proféticos que vocês tomaram. Você pode até ter esquecido de você escrever. Mas eu continuo orando. E creio que Deus vai fazer o melhor. Vamos lá então, vamos ver. Capítulo 19, versículo 1. É melhor ser pobre e honesto do que ser mentiroso e tolo. Acho que ser chamado de mentiroso não é nada. Uma pessoa mentirosa não tem credibilidade. Ninguém quer ficar por perto, porque ela só traz destruição. Ninguém confia numa pessoa que sabe mente de tudo. Não tem o que conversar, a gente não consegue nem conversar com a pessoa, porque tudo que ela falar pode ser mentira. Então não se tem relacionamento. É melhor ser pobre, ser aceito e conviver com as pessoas do que muitas vezes ser rico e ser mentiroso. Ser uma pessoa mentirosa. Quer dizer, é pobre mentiroso. O mal do isso é todo. Vamos lá então. Versículo 2. Agir, repete comigo, agir sem pensar não é bom. Não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Agir sem pensar. É sempre bom você guardar. É o que muitas pessoas hoje fazem. A ansiedade. A inquietação do homem é terrível. A gente tem um start assim que às vezes a gente quer resolver, quer fazer e a gente nem pensa direito o que está fazendo. Ele está dizendo aqui que agir sem pensar não é bom, não. Preste bem atenção. Comece a pensar melhor no que você vai fazer. E pense melhor não só no que você vai fazer, mas no que você está fazendo. Porque ele diz que aquele que tem pressa em resolver as coisas erra a direção. Você vai errar o caminho. Erra a direção. Dependa de Deus. Ore ao Senhor, vê as suas finanças para tomar a decisão do que fazer com elas. Para dar prioridade, não dá para pagar todo mundo, né? Mas ora a Deus para dizer a prioridade. Qual é o melhor caminho para ir diminuindo os seus problemas financeiros? Não tenha pressa. Haja com tranquilidade. Às vezes eu vou fazer certas coisas e eu respiro fundo e fico em silêncio. Mas minha vontade é reagir naquele momento. Mas eu respiro fundo e fico em silêncio. Porque se eu esperar 2 minutos, os meus pensamentos mudam. Eu já estou pensando diferente. Então, para mim ter certeza que aquilo que eu tenho que fazer, eu respiro fundo, meu pensamento dá um reset. E aí eu digo, Senhor, me ajuda. E se o mesmo pensamento vir, eu vou lá e faço. Mas se não vir, não é isso que eu vou fazer. E muitas vezes a pessoa muda de direção. Você vai falar com ela e de repente fica quieto. Porque vai dar uma confusão. Mas você segura. Eu não vou falar isso. E quando você respira, aquela pessoa muda até pede desculpa para você naquele 2 minutinhos. A pessoa percebe o erro que ela está cometendo com você. E você vai criar uma confusão, querendo tirar satisfação daquela pessoa. Então não tenha pressa. Primeiro que eu digo que é onde começa a ansiedade e termina a fé. Onde ela toma o domínio das vontades, acabou a sua fé. Esquece o poder da sua fé. Porque ali vai prevalecer a sua vontade. E se é medo, o medo vai dominar. E se é dúvida, a dúvida vai dominar. Mas quando você submete a sua vontade a de Deus, fala, bom, aqui não está dando, então eu vou confiar em Deus. Ele tem controle sobre todas as coisas. A minha decisão é confiar em Deus. Então não vou mais me preocupar com essas coisas. Eu largo mão de tudo isso. Quero mais saber o que está acontecendo. Eu quero que Deus agora cuide disso para mim. Aí você está abrindo mão da ansiedade.
E dizendo para ela: não adianta vir me incomodar meus pensamentos que não param. Nós temos que pôr limite, irmãos. Temos que disciplinar os nossos pensamentos, para que eles não nos agitem. Por isso, às vezes, é bom respirar. Que aquele momento nos irrita, aquele momento parece que aquela pessoa está querendo o nosso mal, e muitas vezes te ofender. Não é porque quando você ofende, me perdão. É quando as pessoas também te ofendem, principalmente. É perdoar pelo que falaram, pelo que fizeram. Versículo 12. A raiva do rei é como um rugido de leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo, versículo 13, pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Mulher protejante. Mulher vai ter homem também. E às vezes fica ali martelando, às vezes, e é terrível isso. Mas a mulher é mais ansiosa, né? Por isso que ela repete mais as coisas. Ele diz que é terrível. Quem já dormiu com torneira pingando aqui? Não vê a hora, que não está pingando essa torneira. Não vê a hora de acabar uma coisinha, né? Não significa. Mas chega uma hora, você fala: tem que pegar essa mão, vou arrancar essa torneira. Mas estou brincando, ele está dizendo que isso acerta os relacionamentos. Então a mulher sábia edifica, ela fortalece, ela não causa problemas, não fica resmungando, reclamando de tudo. Não é que a mulher não deve falar, não. Pelo contrário, ela deve falar. Mas quando a mulher ou o homem, deve ficar reclamando de tudo, é difícil conviver com pessoas que reclamam de tudo, que nada está bom para ela. Então temos que aprender a controlar essas coisas. Versículo 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa, dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Tem coisas, ele está querendo dizer, que só Deus. Às vezes o cara tem dinheiro e casa com uma mulher que acaba com a vida dele. Não já viu isso? Não? Várias histórias. Como vice-versa. A mulher progrediu financeiramente, mas vem um cara que destrói. Então quando a gente tem uma mulher, como você tem do seu lado, como eu tenho do meu lado, é bênção de Deus. Dê graças a Deus. Que apesar de todos os defeitos da fabricação, por todos os defeitos, ainda é uma bênção na minha vida. Assim como apesar dos meus defeitos, eu sou uma bênção na vida dela, porque eu quero bem na minha esposa. Eu quero ver ela bem, eu quero cuidar, eu quero ver Deus ajudando e abençoando a vida dela. Então agradeça a Deus pelo marido que você tem, pelo esposo que você tem, pela esposa que você tem. Vamos no versículo 15. Quem é preguiçoso é dormilão, acabará passando fome. Não precisa falar mais nada, continua na cama. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Quer dizer, quando fala em morrer, vai destruir a sua própria vida. Então presta atenção: quem obedece os conselhos da palavra de Deus tem uma tendência de vencer muitas coisas, tem uma tendência de ver solução na sua vida. Amém? Então não despreze quando Deus orienta você, traz um ensinamento, ou você mesmo em casa lendo, Deus fala com você através da palavra. Obedeça, porque quem despreza só tem maus resultados. Versículo 17: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Então fique achando ruim porque alguém dá esmola. Não. Às vezes as pessoas não dão, eu gosto de dar esmola. Dar esmola não é dar esmola, é ajuda. Eu falo duas coisas: quando eu empresto dinheiro, eu emprestei. Então eu não ajudei a pessoa, eu emprestei. Ela depois devolveu. Mas quando eu ajudo, não tem dívida, está dado. Ajuda é para dar. É a pessoa está pobre, você fala: não, dá essa máquina de lavar, eu te dou o dinheiro. Está tirando a máquina de lavar do carro. Você não está dando ajuda nenhuma para ele, deixa ele dar a máquina de lavar, dá o dinheiro para ele. Porque aqui está dizendo: quem ajuda o necessitado. Quando eu falo em pobre, falo em necessitados. Está emprestando, quer dizer que alguma coisa de Deus vai retornar para você. E é Deus que está vendo essa atitude. Então, se alguém dá, não fique maldizendo ele, não. Nem dizendo: quem fica alimentando os olha,
que ele fica não sei o quê? Cada um faça conforme o seu coração, Jesus. E quando fizer algo para os necessitados, que a tua mão ainda não veja, que você não fique anunciando, nem se gabando disso, mas você que está vendo também não fique reclamando porque a pessoa deu a sua ajuda a uma pessoa necessitada, seja o nível qual for dela. Amém? Vamos lá para o versículo 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não o mate nas pancadas. Esse é o problema. Irai-vos, mas não pequeis. Então, na hora de corrigir, é necessário. Por que Deus castigou Adão e Eva? Porque precisava de limites. Ele entender que há consequências nas atitudes. Que ele precisa aprender a ter limites. Não é que Deus queria destruir, não. Mas precisava aprender a ter limites. Então aprenda a corrigir os seus filhos, mas não precisa espancar ele. Não precisa agir com violência. Faça sensível nas suas posições. E aconselhar. É uma comunicação instrutiva e não destrutiva. Você tem que instruir. Amém? Versículo 19. Deixe que as pessoas de mau gênio sofram as consequências disso. Se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Tem pessoas que só fazem besteira, fazem problemas em problemas, e você vai tentar consertar o que ela causa no meio da sua família. E aquela pessoa continua dizendo: eu sou assim mesmo, e se viam bater. Porque tem pessoas que você tem que deixar ela passar pelo que ela tem que passar, por causa do seu mau gênio, e não se envolver. E às vezes você vai ter que ficar sempre se envolvendo com um problema que não é seu. Versículo 20: ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. Versículo 21: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Ou a palavra final é do Senhor. Então a gente pode fazer muitos planos, mas a palavra final tem que vir de Deus. Por isso tudo que a gente faz, Salomão diz em outras passagens, dizendo: quando vocês vão fazer planos, façam planos, mas apresente diante de Deus para que Ele te abençoe. E aí você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Então ele está dizendo: apresente a Deus os seus planos, porque podemos fazer planos, achamos que aquilo nós vamos fazer e agora vai ser, e às vezes não acontece do jeito que deveria. Mas quando Deus decide e te abençoa, as coisas dão certo, as coisas acontecem e as coisas dão certo. Versículo 22: o que espera de uma pessoa é que ela seja fiel. O que se espera de uma pessoa é que ela seja fiel. É melhor ser pobre do que ser mentiroso. De novo, ser fiel. Fidelidade é a parte de qualquer relacionamento, até com Deus. Quem não é fiel rompe a sua aliança com Deus, e Deus não se agrada, e Deus não vai estar dando a ele aquilo que ele preparou para ele. Ele vai sofrer muitas vezes consequências. Então ser fiel é trazer bênção para os nossos relacionamentos, seja qual for. Versículo 23: quem teme ao Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Quem teme, quem respeita os mandamentos do Senhor, quem tem temor em fazer as coisas erradas por causa do Senhor, terá uma vida longa. É palavra de Deus, irmãos. Você vai ter vida longa. Confia na palavra de Deus, obedeça os seus mandamentos, e será feliz e tranquila a sua vida. Ele estará com você para mostrar isso. Versículo 24: existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. Essa é a pior desgraça do preguiçoso. Chegar a esse ponto de que se não pôr comida na minha mesa, eu não como. Eu morro de fome, mas não trabalho. O cara chegar nesse nível é uma desgraça. Pode esquecer, porque vai viver na miséria assim, cara. Então tem que ter essa. Vamos lá, versículo 25: os orgulhosos devem ser castigados, para que as pessoas simples aprendam a lição, e que a humildade, aprendam a lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Então há situações de pessoas orgulhosas que agem e sofrem, dizer, consequências. E é bom os simples ver isso, os humildes, os simples, as pessoas simples, que não são orgulhosas, para aprender a ter humildade, para ver que vale mais a pena ser humilde. Às vezes é melhor chegar de boa lá no seu vizinho, trocar ideia, conversar com ele: ó,
deixa pra lá, sem querer. O que gerar lá todo orgulhoso. Você pensa o quê? Que você é o quê? E é o pau. Aí começa. Quer dizer, ele está dizendo, é melhor você ouvir que você tem muito mais a ganhar. Às vezes eu chego em lugar, as pessoas nem imaginam. Tem cara inteligente, que eu já converso. No emprego mesmo que eu estava a última vez, ele até manda, às vezes, mensagem, mas vamos marcar de conversar, cara. Faz falta o que nós conversar. É um cara extremamente inteligente, com várias faculdades, mas quando a gente começou a conversar, e o Espírito começou a falar, ele começou a receber coisas que as revistas de ciência dele não estavam dando, e ele começou a se alimentar. Mas eu nunca disse para ele o meu segredo, nem a simplicidade, tranquilo, não preciso mostrar que eu sei que eu sou. Ele não sabe nem que eu sou pastor ainda, sabe? Ele sabe que a igreja ele não sabe, sabe? Porque se eu falo que eu sou pastor, ele já tranca a porta. Eles caras querendo meter uma porta, eu deixo a porta aberta. Eu deixo a porta aberta, falo mesmo as coisas, estou na palavra, então você conhece bem. Conheço. Conheço. Mas se eu falar, eu sou pastor, já tranca tudo, o cara vai me converter. Então deixa aberta a porta. Até hoje ele não sabe qual é a idade para me falar com ele as coisas, porque ele sentiu no espírito que algo estava alimentando a alma dele. E é um cara. Mas a humildade abre mais caminho. Não preciso dizer que eu sou, não preciso dizer que eu sei, para dizer para a pessoa, tá vendo? Eu sou importante no que eu falo. Você tem que dar crédito. Seja assim. E as pessoas vão descobrir as riquezas que Deus colocou dentro de você, a sabedoria que Deus colocou, e os resultados vão ser muito melhores do que você imaginou. Amém? Versículo 26. Quem maltrata o seu pai ou toca na sua mãe de casa, então toca a sua mãe de casa, expulsa a sua mãe. Você deve tocar na mãe. E expulsa a sua mãe de casa, não tem vergonha e não presta. Essa é a solução, não. É a sabedoria que Salomão aqui na palavra. Porque o cara chegar nesse ponto de tocar a mãe para a rua, pode prender o cara desse. Isso aí não tem mais jeito não, porque não ama mais nada. Porque se não ama nem a sua mãe, vai amar o quê? Então você quer casar, e tal, procure saber como o seu esposo trata a mãe, como o namorado, fala as pessoas, como ele está tratando. É assim que vai espelhar um pouco o que ele é no seu tratamento. Então fique atento. Quando a Bíblia diz sobre pai e mãe, que são as fontes das referências onde temos a tendência de repeti-las. Versículo 27. Filho, se você parar de aprender logo, esquecerá o que sabe. Se parar de estudar, esquece. Se parar de ler a Bíblia, esquece. Se parar de pensar no que Jesus fez na cruz, ressuscitou, levou sobre si. Se eu parar de fazer a ceia do Senhor, parece que a memória fica esquecida. Ninguém fala da morte de Cristo, da ressurreição fica só. Mas a ceia do Senhor já lembra. Então é preciso que a gente sempre leia, sempre medite na palavra de Deus, para aquilo ficar na nossa lembrança, na nossa memória. Amém? Está acabando já, 2 versículos agora. A testemunha de mau caráter zomba da justiça, e os maus têm fome de fazer o mal. Testemunha de mau caráter zomba da justiça, ela mente. E os maus têm fome de fazer o mal. Quer dizer, só pode produzir o que tem, né? Por isso que a Bíblia diz que aqueles que querem a destruição, querem a prática do mal, só chamam abismo para o outro abismo. E só vai com queda abaixo a maldade do seu coração. Versículo 29. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado. Quem não tem juízo será castigado. Então que essas palavras fiquem no seu coração. Agora só repete comigo esse versículo. E Provérbios, fala comigo, Provérbios 19. Versículo 2. Agir sem pensar. Não é bom. Quem se apressa erra a direção. Amém. Essa palavra é fundamental para a sua vida. O problema da ansiedade de hoje em dia está nessa disciplina de controlar os pensamentos.
Deus também disse. Jesus disse: aquietai-vos, a palavra diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. E Jesus disse: não fiqueis inquietos com que eis de vestir. Mateus capítulo 6. Com que eis de vestir, com que eis de comer. Por que vocês ficam tão inquietos? Não é que vocês não precisam disso. Eu estou resumindo para vocês. Eu disse: Deus sabe que vocês precisam disso. Mas por que, se vocês sabem que Deus vai te ajudar a ter aquilo, por que ficar nessa agitação? A agitação vai te resolver alguma coisa? Os seus pensamentos ficam vendo as várias probabilidades? Irmão, nós temos que aprender a disciplinar os nossos pensamentos, para que ele não agite e nos faça agir sem pensar direito, sem ter realmente um foco de decisão sobre aquilo que nós vamos fazer ou que vamos fazer. Quando eu digo assim, uma pessoa fala: eu vou para a rua 2, e a outra vem e diz: mas será que a rua 3 não vai ser melhor? Bom, já começa a irritação. Às vezes a concordância é muito mais forte, né? Quando alguém diz algo e você fala assim: vamos fazer primeiro a rua 1 e depois nós vamos para a rua 2, mas vamos fazer a rua 1. Quando você põe será que a rua 2, aquela pessoa começa a pensar em uma possibilidade. Eu falo muito isso para mim, senhor. Quando decidimos de fazer algo, é isso que vamos fazer? É isso. Então, aí ela fala: mas que se talvez nós... acabou, não tem mais se outras alternativas. Nós decidimos essa alternativa, então é essa que nós vamos fazer primeiro. E se não deu certo, a gente faz outra. Mas por quê? Se eu deixar você dar de tomar conta, aí eu fiquei agora: será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é pensamento? Disciplina. E como Jesus ensinou isso no capítulo 6 de Mateus, depois você lê, lá no final ele disse: basta cada dia o seu mal. Ele até deu um toquezinho: pare, porque basta cada dia os problemas que ele tem. Não fique pensando nisso amanhã. As pessoas sofrem ansiedade porque ficam pensando: o que vai ser hoje, o que vai ser amanhã, o porquê fica nos pensamentos que não param. E nós temos que disciplinar, porque senão nos leva a agir sem pensar. O que está dizendo é trocar. E a gente agindo sem pensar, vamos mudar a direção das coisas às vezes. Às vezes está indo na direção certa, mas é que, talvez, em nome de Jesus, olha para a sua alma, fala como Davi falou em Salmos 42. Por que te entristece a minha alma? Por que você está aí angustiado? Ele está ansioso, ele está angustiado. Por que você está angustiado? Espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Você não sabe que ainda eu louvarei? Quer dizer, ele estava lembrando da promessa: Deus está comigo. Minha alma, você não precisa estar pensando nas coisas que estão dando errado, nem nas coisas que os homens estão tramando contra mim, que isso não vai resolver. Você não sabe que ainda Deus virá e vai me livrar. Ele dizendo para ele mesmo. O que ele está fazendo naquele momento? Disciplinando, lidando com as suas angústias, que é as ansiedades, os pensamentos variados das coisas que deram errado, ou que não deram errado, ou que nem deram ainda. E as pessoas ficam pensando. Então ele está aprendendo a lidar e dizendo: aquieta-te minha alma, fica quietinha, pensamento, um problema de cada vez. Foi isso que Jesus disse: cada dia basta o que acontece. Não preciso ficar pensando no meu futuro, o que vai ser, se vou ter o que comer, se não vou ter, se... Em nome de Jesus, confie em Deus. Confia a tua alma em Jesus. Ele na cruz levou sobre si as tuas dores, as tuas angústias. Ele sabe, lê lá Mateus 6, ele dizendo: buscai primeiro o reino e as demais coisas não serão acrescentadas. Então priorize uma coisa no seu pensamento: Deus governa a terra e Ele governa a minha vida, e eu posso vencer qualquer situação nesta vida, porque Deus é o Criador dos céus e da terra, do ouro e da prata. Deus é o meu Criador e o meu protetor, e debaixo das suas asas eu estou seguro, estou garantido. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar, ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nos deste, a orientação de Provérbios. Obrigado, Espírito Santo, por estar nos fazendo refletir sobre as atitudes da vida, para que não venhamos fazer besteira. Obrigado, Senhor, por falar conosco.
Nós te louvamos e te agradecemos, e que essa palavra permaneça em nós, ó Deus, e possamos ler de novo, e ouvir de novo se precisar dessa ministração, até decorar. Leia até entender, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, a vida dos irmãos, e olha, te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.